Paz e graça, paz seja a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, o pastor João, fora do sistema religioso, tá ok? E se afastando do sistema político do governo 66 da besta, ok? Bem, queridos, nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco, ensinando você, e com você eu aprendo também, ok? Sobre leis. Leis dos homens e leis de Deus. Por que eu quero falar sobre isso? Porque já tenho passado por experiências amargas, o qual todo ser humano vai passar, que é o falecimento de parentes, né, e amigos. E nós vemos muito na televisão, nas mídias, né, quando morre um comediante famoso, um ator famoso, enfim, as estrelas, né, desse mundo. Quando morrem essas pessoas, então começa aquele burburinho, edições de vídeos, e ali nós vemos que pessoas começam a dizer, agora sim, olha, tivemos uma perda muito grande e tal pessoa faleceu, né, e está lá no céu. Zacarias, por exemplo, dos Trapalhões. Não, Zacarias dos Trapalhões morreu. Nossa, tive uma grande perda, um grande humorista, e agora está lá alegrando a Deus, botando piadinha para Deus. Não é assim que você vê? É assim que você vê. Aí morre outro, mesma coisa. Nossa, perdemos tal pessoa, mas agora está lá do lado de Deus. Eles colocam essas pessoas como Deus, que está sentado ao lado de Deus. O único que está sentado ao lado de Deus é Jesus Cristo. E ele tem promessa para aqueles que obedecer às leis. Então um dia ele falou assim, como meu pai me deu o direito de sentar do lado dele, eu também vou dar o direito de você sentar do meu lado. Oh, glória! Entendeu? Então, são leis. E dentro dessas leis nós observamos que se nós aqui na terra cometemos erros, se nós burlamos ou nós infringimos a lei, digamos assim, nós temos um preço, uma consequência vai acontecer conosco. Haverá uma consequência se nós cometermos, né, tal erro. Se nós, por exemplo, sairmos da razão e cometermos um assassinato, por exemplo, então nós seremos presos aqui no Brasil e seremos sentenciados aí de 10, depende da gravidade, até 30 anos de cadeia. Bom, aqui no Brasil, né? Essa é uma lei humana, uma lei dos homens. Mas se for nos Estados Unidos, num estado que tem a pena de morte, você tirou a vida de alguém, então você vai ser julgado e sentenciado. Depende do estado lá, você é sentenciado à cadeira elétrica ou à injeção letal. É uma lei. A Bíblia diz que a lei dos homens é como trapo de imundícia. E ela rege dessa forma, dura. Agora se imagine a lei de Deus. Se nós cometemos, por exemplo, estelionato, enganamos as pessoas, 171, também responderemos processo. Poderemos pagar a indenização e até ser preso. Se rescindir no crime. Assim é a lei dos homens. Se você pega seu carro e sai dirigindo sem carteira, sem habilitação, de qualquer jeito, e for parado pelo guarda, seu carro será apreendido. Se você bater em alguém, machucar ou até tirar a vida, seu carro será detido, preso e você também será preso. E responderá por aquele processo. São leis humanas. Agora, como eu estava dizendo a vocês, que muitas das vezes nós vemos pessoas partindo para a eternidade, parentes nossos partem para a eternidade, e elas também já ouviram falar da lei. Da lei do quê? Da lei terrena e da lei divina. Agora eu faço a pergunta para você. Qual lei? Eu faço a pergunta. Qual lei tem mais validade? Qual lei é a mais justa? Qual lei não muda? Qual lei ela é perfeita? A lei de Deus. Assim como tem lei dos homens e tem regras para nós caminharmos na face da terra, também há leis para andar diante do Senhor, para andar nesse mundo.
O mundo não é nosso. Nós não construímos nada no sentido de mundo, né? A criação foi Deus, então é dele. A Bíblia diz, até vós sois dele. Tem uma mensagem que fala sobre o caco, né? Que o homem não passa de caco, né? Ai daquele que contende com o seu Criador, não passe de caco. Como pode o vaso dizer para o oleiro, aquele que faz o vaso, né? Faz-me assim. Ah, eu quero que tenha a asinha do lado. Ah, coloca a outra desse lado aqui. Qual? O vaso que contende, né, com o oleiro e fala, me faz assim, me faz assado. Não existe isso. Somos simplesmente barro, pó da terra. Ele sim é o Deus Criador. E dentro dessa criação ele criou leis também. Assim como rege os céus dos céus e os céus dos céus, também a terra e toda a humanidade. Há leis. E como eu estava dizendo a vocês, que muitas das vezes pessoas partem para a eternidade e teve uma vida toda errada, como se fosse um desobediente à lei humana aqui. Então ele roubou, ele enganou, ele até cometeu assassinatos. E agora, na lei humana ele vai preso. E na lei de Deus? Da mesma forma. A lei dos humanos, a lei humana, ela pode ser corrompida. O juiz aceita suborno. Deus não. Jesus não. Não aceita suborno. Então, meus queridos e amados, temos que avaliar todas essas coisas. Que nós andamos aqui, na face da terra, vivemos, granjeamos, construímos, trabalhamos, criamos, né? Constituímos famílias e tudo mais, mas a Bíblia diz que há muitos que estão do outro lado, no mundo espiritual, estão nos observando. O apóstolo Paulo fala que, diz assim o apóstolo Paulo, porque Deus nos colocou como espetáculos aos homens e aos anjos. Tem uma nuvem de testemunha que está nos observando. Nós temos o acusador que nos observa tudo que falamos, tudo que fazemos e nos acusa diante de Deus. Hoje ele atua aqui na face da terra, né, na vida do ser humano, mas lá no futuro, está em Apocalipse, e foi lançado fora aquele que nos acusava de dia e de noite. Quem é esse? É o opositor de Deus. É Satanás, é o dragão, é a serpente que nos acusam. Mas lá no futuro, diz a palavra, foi lançado fora o nosso acusador que nos acusava de dia e de noite. Então, até então nós estamos aqui, somos acusados porque existe uma lei que deve ser cumprida. E quando o homem não obedece, tem um promotor de justiça espiritual, que é Satanás, e ele exige condenação. Ele cobra. Ele pede o direito, porque ele é opositor a Deus. E ele cobra que se faça justiça. Então, se você vive no erro, vive pecando, vive no adultério, vive mentindo, vive enganando, vive roubando, vive fazendo tudo aquilo que é contra os mandamentos de Deus, vive na boemia, vive nos pecados desta vida, pode ter certeza e tenha certeza que o inimigo de Deus busca diante do Senhor e quer vingança, quer justiça. Ele vos acusa. Mas Jesus então se manifestou para dar o quê? A nós esse livramento. Se nós se arrependermos, nós vamos lá, pedimos o perdão em nome dele, fazemos reconcílio com Deus, e se postamos diante do Senhor, irmão, vamos se esforçar para não fazer mais, porque nós quebramos a sua lei. Mas quando, irmão, nós quebramos a lei do Senhor, ou quando o ímpio quebra a lei do Senhor, ele vai ter a recompensa. A palavra diz que nós seremos julgados por toda palavra que dissermos, quer boa, quer má. Em palavras ou em ações, daremos conta diante do Senhor. Então, meus queridos, é necessário nós, eu, você, a humanidade, prestar atenção nisso.
que nós prestaremos conta diante do Senhor. E a lei do Senhor é bem clara. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, eu aceito Jesus, eu quero Jesus e viver, eu também o confessarei, também diante dos anjos do meu Pai que estão nos céus. Mas todo aquele que me negar, eu também o negarei. Aí entra aquela história que eu sempre falo nos meus vídeos, que só existe um caminho da salvação e um caminho da condenação. Então são dois caminhos, são duas portas, a porta larga e a porta estreita. Mas um só caminho é necessário para você, que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, dentro desse ensino das Escrituras, nós entendemos que só Jesus é o caminho. A palavra de Deus também ensina que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, João diz assim: filhinhos, não pequeis. Quer dizer, filhinhos, não quebre o mandamento de Deus. Não quebre as leis. Não desobedeça as leis. Filhinhos, não pequeis. Mas, se vocês pecar, lembrei-vos que vocês têm um advogado junto do Pai, Jesus Cristo. Jesus é o intercessor. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. É o único que está à direita do Pai e intercede por mim, intercede por você, se você orar, pedir perdão e pedir a graça dele. Ele pagou a conta. Ele deu sua vida por você. Então ele pode, pois o próprio Deus disse: eis é o meu cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para lavar você de todos os seus pecados. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que lavaram e lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, entrarão nas portas dos céus. Irmãos, então nessa ideia de que a lei humana se obedece. A lei humana obedece e sabe que se não obedecer vai haver uma sentença. Não diferente também na lei de Deus. A lei de Deus ensina que se nós negligenciarmos tão grande salvação que é aceitar o convite de Jesus, viver os ensinos, não resta nada a nós a não ser a condenação do inferno. Então é preciso aceitar Jesus. Aceitar o convite que ele faz. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aceitar o convite. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Agora alcança você, alcança eu, alcança todos, para que sejamos salvos em Cristo que pagou a conta. E ele vai interceder por você. É ele que intercede por você. Então há essa necessidade de que nós venhamos se encontrar com Jesus e crer na mensagem. O qual ele disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos de meu Pai. Lá em Romanos também diz que com o coração crê, mas com a boca faz-se confissão. Com a boca faz confissão, com o coração crê, com a boca faz a confissão. Que aceitamos e somos agora crentes. O que é ser crente? É crer nos mandamentos, crer nas doutrinas, ao qual um dia nós prestaremos conta. Irmãos, a palavra diz bem assim: se com dificuldade o justo, os filhos de Deus se salvam, aonde vai aparecer o ímpio, o pecador? Em outras palavras, se o cristão que luta, que chora, que busca, que crê no Senhor e chora e vê a miséria do pecado, se salva com dificuldade, aonde vão esses que morrem, que não têm Jesus, que rejeitaram, até ouviram o Evangelho? Ouviram: não, deixa para amanhã. Mês que vem. Ano que vem eu vou para a igreja, eu gostei da mensagem, estou namorando aí com Jesus, namorando com a igreja, um dia eu vou. Não fazem assim? Não, hoje não. É para hoje e agora. Aceita o convite do Senhor Jesus, está convidando você para a eternidade. Basta tomar um de cada dia. Eu até digo que basta estar vivo para morrer, tem que estar vivo, senão não morre.
dia, hora, ninguém sabe da sua partida. Então eu já tive muitas perdas, e todos vão ter, e terei mais, e um dia eu vou partir, entendeu? Só que nós temos que estar na mensagem, preparando a nossa partida em Cristo Jesus, crendo na sua mensagem, crendo no Evangelho e procurando obedecer, viver, dar o bom testemunho. Mas as pessoas não querem fazer isso, não fazem isso. Eles deixam para o dia de amanhã. Eu até citei num vídeo passado agora, falando sobre a morte. Eu tive perdas e essa semana tive a perda do irmão. Meu irmão de sangue. O qual foi pregado o Evangelho, foi-lhe ensinado o Evangelho. Foi-lhe colocado a lei de Deus, que deve fazer, o que não deve. Mas ele sempre rejeitou, sendo escravo do sistema deste mundo, do sistema do dinheiro, do sistema das trevas. E agora partiu, sem assinar o termo, sem receber assinatura lá no livro da vida. Porque a palavra diz que um pecador arrependido, que ora a Deus, que clama, que busca, e quer mesmo, escrito o seu nome no livro da vida. Tanto que no dia do juízo vai estar lá. Aqueles que não foram achados no livro da vida, que aceitaram o convite de Jesus, que obedeceram à lei, que foram batizados, que viveram a vida no cristão, se não forem encontrados e não viveram, não herdarão o reino dos céus. É lei, é mandamento. Então, você imagine as pessoas que cometeram todas essas atrocidades. Como eu disse, não existe um terceiro lugar para a pessoa passar a eternidade. Ou ela vai para o inferno e o lago de fogo, no caso que são os mesmos, né? Situação de condenação ali, estão interligados. Lago de fogo, Satanás, aliás, lago de fogo e inferno é o mesmo, fazem parte. Então não tem três lugar. A pessoa vai ser condenada a ser banido para o lago de fogo, ou ela vai ser salva e vai passar a eternidade nos céus, na glória, com Deus, com o Pai, no novo céu e na nova terra, ao qual o próprio Deus diz na Escritura que já fez. E fez Deus novos céus e nova terra. Essa aqui não vai existir mais. O sol não existe, nem o mar. Entendeu? Então Deus fez novos céus e nova terra. Está escrito isso. E nós, então, se formos salvos, passaremos a eternidade com Ele. Se formos condenados, seremos banidos. Então não tem um terceiro lugar. Eu não quero ir para o inferno, quero ir no céu. Mas para ir para o céu, tem que ter obediência das leis, dos mandamentos. E daí? Então nós fazemos o prévio julgamento pelas escrituras, pelas leis. Nós, como humanos que somos nessa terra, fazemos julgamento sim. A lei diz não matarás, na lei humana e na lei de Deus. Se alguém matar, é réu de prisão, condenação, e mesma coisa na vida espiritual. Se a pessoa matou, também réu de ficar preso eternamente. Não onde? No céu? Não, no inferno. Destituído da glória. Então você tem essas análises, você pode fazer sim um prévio julgamento. A palavra diz assim, sobre o julgamento. Tem uns que dizem, irmão, não julgueis para não ser julgado. Eles usam aquele texto, né? Mas é claro que Jesus fala, não julguei para não ser julgado, no sentido, tira primeiro a ignorância, a trave que está no teu olho, que você fala do teu irmão, mas você faz pior do que ele. Aí sim, você pode dar sentença. Mas eles falam, não julguei para não ser julgado. Podemos sim fazer o prévio julgamento mediante as escrituras. Entendeu? E o que diz a escritura? Que nós julgaremos os anjos e o mundo. Não poderei julgar as coisas mínimas dessa vida? Está escrito. Claro que sim. Se nós julgaremos os anjos e todo esse mundo, os ímpios, no dia do juízo, não podemos julgar as coisas mínimas. Está certo fazer isso. Irmão, está errado. Não pode fazer. Se você fazer, você vai entrar em condenação. Estamos julgando, estamos dando uma prévio julgamento para aquele irmão. Então, irmão, nós podemos sim fazer um prévio julgamento. Se aquele irmão teve uma vida totalmente errada, devassa, e ele não se converteu, não deixou do seu mau caminho, onde que ele está no céu? Qual a coerência então de pregar um ensino, de ensinar os mandamentos e de viver o cristianismo, de viver o que Jesus ensinou? Nenhuma. Se todos que vivem adorando a ídolos, adorando a Bafomé, adorando o arquiteto, adorando todas as coisas dessa terra,
Eles estão salvos? O que nós estamos fazendo aqui? O que os cristãos, o que os filhos de Deus estão fazendo? Não, já torno a refrisar. Se com dificuldade se é salvo o justo, o cristão, aquele que busca, aquele que pede, aquele que está na luta, é com dificuldade que nós salvamos, diz a Escritura. Onde aparecerá o ímpio? Vai aparecer lá nas trevas, na condenação eterna. Então essa história que nós não podemos falar, pré-julgar ou falar da realidade, que quando nós pregamos e ensinamos a realidade da lei de Deus, que quando o homem desobedece, vive no erro e não se arrepende, resta só a condenação. É o que diz a Escritura. Até sempre disse e sempre falo sobre os textos que Jesus também disse que eles viviam dizendo que Jesus vivia acusando eles, que Jesus veio condenar eles. Não, Jesus falou: eu não vim condenar vocês, eu vim vos salvar. Quem que vos condene? Quem que condena? A lei de Deus. Os mandamentos e a lei de Deus estão lá, e se não for obedecida, a lei condena. Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Então, quando nós estamos pregando para as pessoas, ensinando ao ímpio sobre o seu pecado, idolatria, fornicação, engano, adultério, roubo, tudo esse tipo de pecado, quando você prega para eles, eles acham que você está condenando. Mas você não está condenando, você está mostrando. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo em Cristo, para resplandecer a verdade do Pai. E essas pessoas possam ver que estão erradas e possam alcançar a salvação. Só que elas não entendem e dizem: vocês não estão nos julgando. Quem é você? Eles dizem assim. Mas na verdade, meus queridos e amados irmãos, é uma geração má. Porque a própria Escritura diz que eles não querem o Senhor, não querem obedecer. E diz mais ainda, diz: o Deus desse século, que é o inimigo de Deus, que é Satanás, os demônios, o Deus desse século, cegou-lhes o entendimento para que não resplandeça o Evangelho de Cristo. Para que não resplandeça o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? A Boa Nova. Então, eles estão cegos, porque eles não querem. E daí eles não conseguem falar da Boa Nova, que era a salvação, do novo céu, da nova terra, da eternidade. E eles acham que se morrerem naquela condição, ainda vão para um céu que eles mesmos não acreditam, diz que não tem. Que não precisa para ir no céu, não precisa ter todas essas coisas, obedecer os mandamentos. Mas aqui na terra, se você não pagar o teu imposto do seu carro e passar no abrite, você vai ficar preso. Aliás, o carro, né? Mas se você tiver cometido algum crime, alguma coisa pior, vai ficar você também preso. Então as pessoas não entendem isso, que quando se burla ou tenta se eximar a sua responsabilidade dentro da lei, o preço é caro. Só que na eternidade é mil vezes pior, no sentido de quando nós erramos e não deixamos do erro, não se arrependemos e não buscamos o perdão de Deus, a sentença é justa. E Deus não bula a sua própria justiça. Deus é justo. A palavra diz que Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Se não fosse as suas misericórdias, nós seríamos consumidos vivos. Olha só, a santidade de Deus. Então, irmão, nós devemos refletir e pensar sobre isso, após a nossa morte. Porque nós levamos a mensagem ao nosso parente, ao nosso irmão, à nossa irmã, a nossos pais, a nossos amigos e até aos nossos inimigos, falando para ele: olha, é assim. Eu não sou melhor que você. Aliás, quando nós estamos nessa condição, estamos até sendo mais cobrados. Porque nós conhecemos a verdade e ensinamos a verdade. E de nós haverá maior cobrança do que aquele que não prega, daquele que não ensina. Nós que estamos aqui ensinando, levando a mensagem, estamos para servir e não ser servido. Então haverá uma grande cobrança. Pois mais vale uma alma do que todo esse mundo, todo esse ouro, toda essa prata. Sabe por que vale mais? Porque a Bíblia diz: com que dinheiro, com que poder aquisitivo pode o homem salvar a sua alma? Não existe. Não existe dinheiro, não existe prata. Aliás, para Deus não existem essas coisas no sentido humano. O que tem o homem para dar e resgate sua alma? Nada. Por isso que nós dizemos, não está na Escritura, mas nós falamos e fazemos essa análise, ou essa analogia de que o que tem o homem para dar, né, em prol da sua alma. Por isso que nós dizemos que, na verdade, mais vale uma alma salva
mais vale uma alma do que o mundo todo, meus irmãos. Por isso, meus queridos e amados, não sejam ignorantes, não sejam indoutos no sentido da palavra de Deus, dentro das leis. Tem que haver uma obediência, tem que se aceitar o convite do Senhor Jesus, que Ele nos convida. Vinde, meus cansados, toma sua cruz e segue-me. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É o que Jesus promete. Então nós temos que observar isso e fazer isso, senão nós não herdaremos a eternidade. Não herdaremos o reino do céu. Seremos banidos, porque não fomos lavados. Estamos sujos dos nossos pecados, da nossa ignorância, e não aceitamos o convite daquele que pode nos lavar com seu sangue e nos dar a eternidade, que é Cristo Jesus. Mas as pessoas, como eu disse, estão cegas, foram cegadas por Satanás, e eles se intitulam como até mesmo deuses. Não, é assim, é assado, faço do jeito que eu quero e acabou. Não tem sabedoria de Deus, não tem a graça do Senhor Jesus, e nem a obediência do ensino do Espírito Santo em suas vidas. Então, vamos se render a Jesus, vamos nos arrepender do nosso pecado de todo o coração, vamos nos humilhar diante do Senhor, para que possamos alcançar a eternidade em Cristo e ser salvos e entrar às portas dos céus. Bem está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele te exaltará. Deus vai te exaltar. Deus vai te alegrar. Deus vai colocar seus anjos a acampar ao redor de você, da sua família, do seu lar, do seu trabalho. E você será guardado por Deus. Deus cuida dos seus, mas desde que você queira ser filho. E filho tem respeito, tem obediência a Deus, tem obediência aos seus mandamentos e decretos que Ele deu, a ordem, a hierarquia de Deus. Somos barro, somos pó. Temos que entender isso, e que Ele é o nosso Criador. Eu espero que vocês entendam que obedecer a lei de Deus, as leis do Pai, é que te dá salvação, é que te faz salvo em Cristo, se obedecer. Se não obedecer, não resta nada a não ser a condenação eterna. Por isso que eu disse sobre a lei. A lei dos homens nós obedecemos. A lei de trapo de imundícia, como está nas Escrituras, nós obedecemos. Mas a lei de Deus, nós não queremos obedecer, se colocando acima de Deus. Não precisa. Não precisa aceitar Jesus, não precisa batizar, não precisa nada disso. Eu vou morar no céu. Engano seu. Você está totalmente enganado. Você vai cair na sua contradição quando acordar do outro lado, vendo que você não está naquele lugar que você queria ir. E pós estar lá, não tem mais volta. Só haverá o grande tribunal de Cristo, o grande juiz de Deus, e não terá volta. Amém? Guarde essa mensagem, meus irmãos. Meus irmãos, guarde essa mensagem. Obedeça às leis e os mandamentos do Senhor, para que vocês sejam abençoados, prósperos, mesmo com dificuldades, lutas e adversidade dessa vida, vocês vão ser vencedores, porque Jesus, porque Deus vai dar para vocês. Ok? A lei dos homens e a lei de Deus. Obedeça a Deus. Melhor obedecer a Deus do que aos homens, diz a Escritura. Ok? A paz e graça e a paz do Senhor a todos, meus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.